Olá, meus irmãos, salve Rainha! Estamos no 6º dia da nossa novena em honra a São Padre Pio. Como nós já sabemos, Padre Pio foi um homem que tinha pressa em salvar as almas, em levar as pessoas para Deus. Mas durante a sua vida, ele percebeu que ele não deveria somente levar o alívio espiritual das pessoas, mas, inspirado por Deus, ele realizou uma grande obra de misericórdia em sua vida. Ele construiu um grande hospital, conhecido como Casa Alívio do Sofrimento, que se tornou uma referência em toda a Europa. Padre Pio, muito preocupado, vendo a triste situação de tantos doentes que não tinham assistência adequada, ele idealizou um projeto que era para ter sido iniciado em 1940, mas por causa da declaração da guerra naquele ano, ele só conseguiu iniciar em 1946. Foi quando ele instituiu uma sociedade encarregada de iniciar esses trabalhos. Durante a construção do hospital, o Padre Pio também criou diversos grupos de oração, tendo pessoas que intercedessem ali por essa obra, com o objetivo de unir a busca pela cura física e também a cura espiritual. Finalmente, no dia 5 de maio de 1956, ao final de um longo caminho cheio de obstáculos, o sonho do Padre Pio pôde ser realizado. Na homilia da missa de inauguração, o Padre Pio disse que a obra estava somente no início, que era uma semente que cresceria muito mais ainda com os raios do amor de Deus e a generosidade das pessoas. A princípio foi inaugurado com 300 leitos. Hoje o hospital já possui mais de 2.500 e a cada dia surgem outras necessidades. Hoje esse hospital é referência no tratamento do câncer infantil. Atende cerca de 50.000 pacientes de diversas partes da Itália em busca do alívio de suas dores. Os pacientes ali recebem não apenas o atendimento médico, mas a atenção e o amor de todos aqueles que lá trabalham. Em uma reportagem que eu assisti, eu ouvi o relato de uma médica que trabalha lá no setor de oncologia. E ela disse ter conhecido o Padre Pio quando jovem. Nessa conversa que ela teve com ele, ele disse que um dia ela o ajudaria na sua obra. No momento ela pensou que fosse se tornar freira, mas o caminho que ela percorreu foi outro. Ela estudou medicina e hoje ela é uma das responsáveis pelo hospital. E ela disse que tem a missão de transmitir para as novas gerações o desejo do Padre Pio, que era de fazer do hospital uma verdadeira casa de acolhida. Continuemos agora, meus irmãos, com o áudio da Suécia. Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Invocando sobre cada um de nós o Espírito Santo de Deus, invocando São Padre Pio, Nossa Senhora, invoco também o meu anjo da guarda para que esteja conosco neste momento de partilha e oração. E já agradeço a presença deles no meio de nós. Obrigada. Amém. Palavra de Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 até ali na frente, vamos ver. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por ele, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estamos no 6º dia da novena de Padre Pio e novamente estamos falando sobre o sofrimento. E não pode ser diferente, porque quem quer seguir a Cristo, a Jesus, tem que carregar a sua cruz do dia a dia. Fica a pergunta aqui: como que eu tenho agido diante das minhas contrariedades? Como que eu recebo a cruz de cada dia da minha vida?
A resposta dessa pergunta vai te falar se você está ou não trilhando um caminho de santidade. Quanto mais calado, né, quando você recebe uma contrariedade e não murmura, não fica buscando em outras pessoas algum tipo de consolo, né, aí você percebe que já está num caminho, né, trilhando um caminho de santidade. Porque quem quer chegar à santidade não pode ter medo da cruz. E quando eu falo cruz, não é nas grandes coisas, não. É no dia a dia, nas nossas contrariedades dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho diário, as preocupações, a falta de dinheiro, uma doença que vem, um acidente que acontece, calúnia, alguém vai falar mal de você, né? Ou até um mal entendido. Como que você reage com essas coisas que nos desagrada? É isso que nós temos que refletir na nossa vida e começar a trabalhar em nós essas desordens, né, para que Deus ordene e a gente começa a ter um outro olhar para essas coisas, para usar dessas pequenas contrariedades de forma que tornar isso de forma sagrada, a gente abraçar isso na fé, aceitar com amor, entregar para Jesus, para que Ele transforme essas pequenas cruzes do nosso dia para a nossa salvação e santificação da nossa alma e dos nossos. A ideia aqui é sempre diante das nossas contrariedades, né, não permitir ficar perturbado, né, perder a paz, a calma por causa disso. Porque é exatamente isso que o tentador ele deseja, que a nossa alma fique agitada, que aí com a agitação a gente acaba não conseguindo rezar, começa e fica irritado, fica mal-humorado, fica triste, aí você já dá, né, patada nas pessoas, porque você começa a ficar indelicado, né, porque você está irritado. O antídoto contra tudo isso é a humildade, a aceitação da vontade de Deus. Eu lembro uma vez, uns 2, 3 anos atrás, que a fada estava falando alguma coisa de contrariedade nas pequenas coisas, e eu lembro dela falando assim, olha, eu tava com um monte de prendedor na minha roupa, né, prendendo as roupas no varal, e aí a hora que eu ia pegar, tava esticando uma blusa lá e caiu o prendedor no chão, né, aí em vez dela xingar, o que ela falava? Eu falo glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e abaixando para pegar o prendedor, né? Em vez de ficar irritado e bravo, eu solto um glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Isso me marcou muito porque a gente vê que nas pequenas coisas, nessas contrariedades, ao invés de você se expressar com termos de raiva, você se expressa dando glória a Deus e é louvável a Deus, né? Esse tipo de atitude, ela agrada a Deus porque é uma expressão de fé que você está dando. E é importante ressaltar aqui que muitas vezes a gente se impõe mortificações, né? Jejum, penitência, né? Voluntariamente, e sendo que você acaba muitas vezes não aceitando aquelas penitências que diariamente Deus nos impõe. Então, vale mais você aceitar as penitências, as cruzes, pequenas cruzes do seu dia a dia, do que aquelas que você coloca como penitência para você. Entrando agora no nosso assunto do caminho para a santidade, né, na santidade do nosso dia a dia, a ideia desde o começo era primeiramente a gente romper com o pecado, olhar os nossos erros, né, olhar para mim, né, olho para mim e vejo, confesso isso, começo a anotar isso. Aí eu inicio uma vida de oração que também vai me ajudar a me olhar, né, a entender o meu eu, os meus erros e me aceitar dessa forma. Aí um terceiro passo lá, a gente começa a renunciar a si, né, as paixões desordenadas. O que são as minhas paixões, né? Eu falei já, os nossos afetos, a impaciência, os nossos apegos, nossa raiva, nossas desordens, nossa insegurança. E aí você vai iniciar
um outro olhar, uma outra atitude para essas paixões desordenadas. E uma vez, né, começando a nos ordenar conforme a vontade de Deus, aí você já entra na via iluminativa. Até então é via purgativa que chama isso, né? Primeira conversão. Você entra numa segunda conversão que chama a via iluminativa, que é você. Aí essa parte você já começa a ser santinho, sabe? Você deixa de ter vontade própria. Você ama mais a Deus, então você não quer fazer você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus em sua vida. Não é assim, a ideia não é assim, não, estou na fase 1, estou na fase... Não, é um ciclo que vai e volta o tempo todo. A base de tudo isso é ter vida de oração. Então, por isso que eu insisto, meus irmãos, vida de oração silenciosa. Que assim você vai se enxergar, o bom Espírito vai te iluminar de algo que está te prendendo, um perdão que você não deu, um pecado que você precisa confessar. E aí é natural que a roda, né, vai girando e você vai se santificando através desse caminho. Fica aí a reflexão de hoje. Salve Rainha. Salve Rainha, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invocamos a Virgem Maria, a São Miguel, o nosso anjo da guarda, nesse momento que nos conduza nesta oração. Queremos neste dia confiarmos ao Senhor, nosso Deus, como criança que se lança aos braços do Pai, como uma criança que acredita na misericórdia daquele que cuida de cada um de nós. E queremos, no firme propósito de resistir ao pecado, a lutar contra o pecado, a reagir contra as contrariedades da nossa vida, a mortificar cada situação que nós vivemos no dia a dia, que nós achamos que é contrária, né? Que vem ao contrário, como águas contrárias. Nós queremos nos colocar nesse espírito de mortificação, renunciarmos a nós mesmos para seguir o Senhor, ter uma vida de oração, nos colocarmos diante do Senhor fazendo esse propósito na vida de oração silenciosa para ouvir o que é a vontade do Senhor na nossa vida. Colocar a nossa vida a serviço, como Padre Pio colocou a vida dele a serviço, ele é exemplo para cada um de nós. Nesse dia, nesta novena, talvez venha um apelo ao coração, né, para o Senhor fazer algo diferente na nossa vida, estejamos atentos, né, a dizer sim ao Senhor e nos colocar a serviço e nos colocar em favor do irmão mais necessitado, ou do irmão que precisa de uma palavra, né, de um gesto, de um carinho, de um olhar, que nós possamos estar na presença do Senhor assim, como crianças. E muito obrigado, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por cada ato da nossa vida e misericórdia que o Senhor derrama por cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.